A gente fala agora algo que já tínhamos contado que iria acontecer. Delatores da Lava Jato pediram anulação das delações sob o argumento de que estavam sob pressão indevida e que as confissões não foram voluntárias. Esses pedidos todos foram direcionados ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, além de delatores, pessoas que foram alvos da operação e cujas condenações seguem válidas também aguardam decisão em seu benefício. Uma delas é o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que foi preso em agosto. Há ainda alvos dos desdobramentos da delação da Odebrecht fora do Brasil, que tem solicitado também a anulação das provas na tentativa de suspender as ações no exterior contra eles. Foi a partir de um pedido desses que o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, conseguiu em maio deste ano com que Dias Toffoli anulasse todos os atos da Operação Lava Jato contra ele. No dia 6 de setembro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão mantendo a nulidade e favorecendo Marcelo Odebrecht. No pedido apresentado a Dias Toffoli, os advogados de Marcelo Odebrecht, Nabor Bulhões e Eduardo Sanz afirmaram que diálogos obtidos pela Operação Spoofing, que investigou responsáveis por hackeamento e vazamento de conversas de procuradores, mostraram que a força-tarefa da operação fez pressão para que o empresário abdicasse de tentar deixar a prisão preventiva e fizesse o acordo. A intenção, diz a defesa, era que ele renunciasse ao seu direito de liberdade, desistindo do pedido de revogação de prisão preventiva formulado em primeiro grau, sob pena de suspensão das negociações dos acordos de leniência da Odebrecht e de acordos de colaboração premiada. A defesa diz ainda que Marcelo Odebrecht não aceitava fazer acordo de delação premiada porque a atuação dele como presidente da holding do grupo Odebrecht não estava relacionada às empresas do grupo que operavam com a Petrobras. Os advogados dizem também que a força-tarefa pretendia que Marcelo atendesse ao que eles chamam de caprichos de sair acusando pessoas inocentes para viabilizar persecuções penais absolutamente ilegais e abusivas. Outro delator, o empresário Adir Assad, também pediu a Toffoli a suspensão do pagamento da multa prevista no acordo de delação premiada dele. Segundo os advogados do empresário, há dúvidas a respeito da voluntariedade de Assad quando assinou o acordo. Os advogados dizem também que Adir Assad fez delação em meio a sucessivas prisões e condenações que o levaram a ter que confessar em condições anormais de temperatura e pressão. Em resposta, Toffoli deu acesso a Assad à íntegra das mensagens da Lava Jato, mas disse que era prematura qualquer análise do Supremo sobre o tema, que deveria ser tratado inicialmente na primeira instância. Já Renato Duque não chegou a assinar um acordo de delação, apesar de ter sinalizado em diversas ocasiões que tinha disposição para colaborar com a Justiça. Em um documento endereçado a Dias Toffoli, a defesa de Renato Duque pediu que todos os atos contra o ex-diretor da Lava Jato também sejam anulados nos moldes do que aconteceu com Marcelo Odebrecht. Vale lembrar que Dias Toffoli é relator dessas ações desde a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que aconteceu em abril do ano passado. Os processos analisam a validade de decisões que usam provas oriundas dos sistemas da Odebrecht. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O Renato Duque é um sujeito que os investigadores nem queriam a delação premiada dele. Podem pegar aí na história. Ele ficou insistindo para delatar. Então essa história que ele foi pressionado, ele que quis delatar, ele ficou preso um tempão, tentando negociar ali os termos de uma possível delação. Agora falar isso é risível. Esse senhor é aquele cujo o assessor, que se chamava Pedro Barusco, devolveu sozinho 100 milhões de dólares. Você entendeu bem? O assessor do cara tinha 100 milha de dólar na conta e devolveu. Ninguém devolve o que não rouba, eu sempre lembro aqui. E agora vem com essa cara de pau dizendo, não, eu estava sob pressão. O Marcelo Odebrecht não precisa nem falar aqui. Eu acompanhei essa história de perto, os bastidores cobrindo a Lava Jato. Ele queria delatar, Manu, e o pai não queria deixar ele delatar. E a conversa foi mais ou menos assim, olha, eu não vou pagar essa conta sozinho, eu vou delatar. O pai teve quantas e quantas vezes na carceragem da PF para tentar convencer o filho a não delatar. Segura a onda aí, a gente resolve depois. E o Marcelo Odebrecht achou por bem delatar. A pressão era para ele não delatar. Isso está comprovado aí na história.
Aliás, tem um bom livro da Malu Gaspar, que é uma craque, chamado A Organização. Ela relata com detalhes isso. O terceiro ali da lista, vamos lá, também, sabe? O Adir Assad era um operador, um doleiro confesso. Lavava dinheiro para um monte de gente, inclusive alguns dos políticos investigados. Se você pegar o extrato da operação, boa parte dos delatores nem presos foram. E aí eu acho engraçado. Olha, eles estavam sob pressão social. Claro, havia uma grande investigação em andamento, comprovando que eles meteram a mão no jarro e eles estavam com vergonha. Tem uma coisa que eu nunca contei no ar ainda, Manu. Enfim, um dia eu vou contar tudo isso. Estamos preparando um projeto aí grande de um livro. Vou abrir aqui, vai ter os detalhes no livro. O Palocci, quando foi delatar, ele não queria, havia pressão do PT para não delatar, e ele conta isso em entrevistas que deu a alguns jornalistas. Aí sabe o que levou ele a delatar quando caiu a ficha dele, relatado por ele mesmo? Quando a esposa, Dona Elizabeth, chegou lá e falou: olha, você fica preso aí, você não sabe como é que tá aqui fora. E aí caiu a ficha dele, quando a família foi lá e falou: tá feio, porque as pessoas estão comprovando as coisas, e você tá aí sem falar nada. No processo de delação, muita coisa é levada em consideração, para fechar meu comentário. E a pressão social é uma delas, por óbvio. Porque se for a lógica de não ter pressão, o cara nem crime comete. Então é isso. Então estão recontando a história. E o pior, essa conta vai ficar lá na frente pra gente. O Estado tem dinheiro que não seja o nosso? Se eles ganharem esses processos, e eu suspeito que ganhem, pelo andar da carruagem, vai virar ali uma dívida pra gente pagar. Então eles devolveram o que roubaram e pelo jeito a gente é que vai ter que devolver e pedir desculpa ainda. E quando a gente fala da delação premiada, dos acordos de leniência, que são as delações premiadas para pessoas jurídicas, então para as empresas, essas pessoas que aceitam fazer a delação, elas precisam trazerem provas de tudo aquilo que aconteceu, São regras ali bem especificadas para que elas tenham algum tipo de benefício, ou seja, alguma diminuição de pena, por exemplo, por conta dos crimes que foram cometidos por elas, se elas entregarem pessoas que cometeram crimes maiores, que estavam acima delas ali nesse sistema. E falando da Operação Lava Jato, a gente tem dezenas mesmo, de acordos, de delações que aconteceram. Dentro da Odebrecht teve aquela delação premiada com dezenas de pessoas participando de todo aquele grupo que era a área de propina, dentro de uma empresa, imagine só você. E esse caso do Renato Duque foi um dos primeiros da Petrobras, O Departamento de Operações Estruturadas, Manu. Você imagine só. É bom chamar assim ultimamente, porque minha Nossa Senhora, com toda essa reescrita e anulação de provas acontecendo. E o Renato Duque foi um dos primeiros ali que participou também dessas delações premiadas, ele que era da Petrobras e era a pessoa responsável pela articulação de propina envolvendo... Imagine só você, que era tão grande a operação que ele era responsável pela articulação da propina especificamente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e fazia toda essa articulação. E tem vários vídeos, e os vídeos das delações premiadas foram todos veiculados na imprensa, não só do Renato Duque, do Marcelo Odebrecht, e a gente vê por mais de uma vez eles dando risada de tudo aquilo que tinha acontecido, Então, é por isso que também vem a indignação, porque muitos agora estão se utilizando aí dessa argumentação, claro, que deu certo no Supremo Tribunal Federal uma vez e tem sido recorrida por parte de muitos outros, de que houve pressão, mas muitos contam as situações dando risada, que era notório, que era saber notório ali da empresa toda, de todos os parlamentares. E o Renato Duque fala em uma das delações dele também, que quando a primeira vez que ele participou de uma reunião envolvendo pessoas muito grandes do Partido dos Trabalhadores, até ele se assustou com tamanha naturalidade com que aquilo era tratado entre as pessoas, ou seja, que todo mundo sabia. E aí agora é a reescrita da história, Mark? E aí, infelizmente, o pior de tudo é a gente ver o dinheiro que foi devolvido, parte desse dinheiro que foi devolvido para o Estado agora vai ser ressarcido ainda, se duvidar, com juros para todas essas pessoas que confessaram diversos crimes no nosso país. Sabe o que eu tô curioso, Manu? O seguinte, além do dinheiro devolvido, muitas obras de arte foram apreendidas ao longo da operação, até porque é um meio em que corruptos usam para lavar dinheiro.
Há, no Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba, uma galeria inteira dedicada a isso, só com as obras recuperadas da Operação Lava Jato. Será que vão devolver até isso? Seria simbólico. Como é simbólico hoje ter uma ala em um museu, né, com o que foi roubado da corrupção recuperado, seria simbólico se eles retirarem de lá de novo os quadros. Boa parte desses quadros, inclusive, estavam com o Renato Duque, que era um colecionador. O Renato Duque era muito culto. Muito culto. Tanto que ele não gostava de meter a mão no dinheiro. Por isso o assessor tinha tanto. Porque é esse Pedro Barusco que fazia o rolo. Então ele só comprava os quadros lá em galerias internacionais, enfim. Estou curioso para saber se vão retomar os quadros, se vão retirar os quadros do museu. E quero dar uma dica aqui: se você não conhece, vá lá, porque pelo jeito não vai ficar por muito tempo. Infelizmente, claro que a gente vai acompanhando aí tudo e como vão ser essas tomadas de decisão daqui para frente, né?